Olá, sejam bem-vindos a mais um Lado a Lado Cast. Eu estou agora com o Dr. Igor Morbeck, que é médico oncologista e membro do Comitê Científico do Instituto Lado a Lado pela Vida. Eu sou Andressa Simonini, jornalista, e vou fazer um breve bate-papo aqui com você, Dr. Igor, porque a gente está falando da implementação da nova legislação. Eu queria saber como que você acredita que pode impactar na vida do paciente, desde o diagnóstico até tratamentos paliativos, por exemplo. Muito bom. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Andressa. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que esse é um assunto importantíssimo para a saúde pública nacional. Já era uma necessidade não atendida a implementação dessa política, né? E felizmente, com o que nós tivemos do ano passado para cá, foi um grande avanço, mas claro que a etapa mais difícil é agora a gente fazer valer exatamente essa lei em todo o território nacional. Eu vejo como 4 pilares principais de trabalho, como grupos de trabalho. O primeiro deles é promover um acesso adequado para os pacientes para que você consiga ter um diagnóstico precoce, né? Então, o diagnóstico precoce é fundamental, todos nós sabemos isso. Em geral, 70% dos casos de câncer no país são diagnosticados em fase avançada, doença incurável. Essa realidade precisa ser mudada. Então, como é que eu mudo isso? Fazendo um rastreamento na população de risco, né? Homens e mulheres que precisam fazer exames de maneira anual, por exemplo, em check-ups. A partir do momento que eu tenho um diagnóstico, eu consegui fazer com que essa pessoa consiga chegar num centro de saúde, seja num centro de saúde de atenção primária ou já numa atenção um pouco mais especializada, mas que não tenha atrasos em relação à execução de um diagnóstico e de um tratamento específico. E dentro desse cenário de diagnóstico e tratamento, eu tenho que buscar todas aquelas alternativas que vão levar ao benefício clínico que a gente espera de um tratamento oncológico. Com isso, então, eu preciso trabalhar em duas vertentes. Uma delas é a eficácia dos tratamentos e a outra delas a qualidade de vida. Então, eu preciso ter isso muito bem atrelado. Então, eu resumiria essa sua pergunta num cenário de promover diagnóstico precoce, acesso, tratamentos específicos e qualidade de vida. Isso é fundamental para todo paciente oncológico. E somado a isso tudo, ter uma equipe multidisciplinar com fisioterapeutas, médicos paliativistas, nutricionistas, psicólogos, tratamentos de dor, cenários onde esse paciente se sinta acolhido em todos os lados e vertentes de uma doença que é muito agressiva e complexa como o câncer. Uma das questões que você trouxe foi o acesso, né? Essa lei, ela é muito bem escrita e, como você mesmo falou, a implementação dela agora está nas nossas mãos para que efetivamente ela funcione. E o acesso foi uma das questões que você colocou como melhoria. Quais são os principais desafios em acesso a uma população que talvez hoje não esteja sendo assistida? Quais são as principais dificuldades para a implementação dessa lei? Acesso é algo que é difícil para a saúde em geral, né? Infelizmente, no Brasil, nós temos 2 acessos diferentes à saúde, que é a saúde pública e a saúde suplementar. E mesmo falando na saúde suplementar, o acesso aos melhores tratamentos nem sempre é fácil. E a gente sabe as dificuldades do dia a dia que são, né? Então, você imagina num cenário muito mais complexo, muito mais heterogêneo, porque são realidades completamente diferentes nos estados. A gente acabou de relatar isso aqui nesse fórum, de forma que há muita disparidade nesse país em relação à alocação de recursos, à gestão de recursos. Então, se você tem um estado ou um município que tem uma gestão ineficiente de recursos, onde aquilo que foi destinado para atenção básica não está chegando de maneira adequada, aquilo que foi destinado para atenção secundária e terciária não está chegando, claro, quem vai sofrer na ponta é o paciente e a primeira coisa é o acesso. Então, toda vez que você tem uma dificuldade de orçamento, a primeira coisa que acontece é restringir o acesso, infelizmente, porque restringindo o acesso, a cabeça do gestor faz com que ele pense que vai gastar menos. Então, esse talvez seja o gargalo principal, né? Então, eu acho que são várias frentes de trabalho que precisam acontecer. Primeiro é fazer com que o recurso esteja lá de maneira eficiente. Ou seja, se foi alocado para aquele cenário 4% do orçamento público destinado para oncologia, a gente tem que saber entender, tem que ter uma auditoria de que aquele recurso está lá disponível para aquela população. Primeiro ponto. E segundo ponto, conversar com os gestores locais, dos CACONs, dos UNACONs, fazendo com que ele tenha um mapa exatamente desses pacientes
que estão chegando lá e qual que é o atraso eventual que está acontecendo entre aquele momento que ele tira um cartão do SUS, que ele recebe uma referência para procurar um centro de oncologia, ele cai numa regulação da Secretaria de Saúde e quanto tempo está levando para que ele possa ser atendido em primeira consulta dentro do serviço de oncologia. Esse indicador é muito importante. Nós sabemos que a gente tem lei de 60 dias, por exemplo, que coloca isso como prazo máximo, mas que isso não é praticado na maior parte do país, né? Então, assim, talvez sim, o acesso seja o principal, porque sem o acesso o paciente está totalmente desprovido de tratamento. Uma vez esse paciente tem acesso a um serviço especializado de oncologia, aí nossa preocupação vai para um outro lado, né? Vai exatamente em fazer valer que o melhor tratamento e o melhor diagnóstico depois seja feito, né? E isso tudo somando aquela equipe multidisciplinar que eu te falei. A questão da implementação agora é muito debatida, o financiamento dela, né? De todas elas, qual que você acha que vai ser o maior desafio do financiamento? Em que área? Então, esse ponto é importante. Eu acho que agora teve uma aprovação de orçamento para esse fim, ou seja, implementar de fato um percentual mínimo, né? Esse percentual mínimo talvez esteja na casa dos 4%, 4,5% do orçamento de saúde pública geral destinado para oncologia. A gente sabe que no mundo inteiro esse número eventualmente é superior. Dados OMS mostram em torno de 6%, mas se chegarem em 4,5% e que sejam bem geridos, a gente sabe que nós vamos conseguir fazer um bom trabalho. Tá? A outra coisa é destinar recursos, verbas de impostos relacionados a cigarro, a álcool, a uma série de situações que hoje esses impostos eles ficam muitas vezes sem uma destinação muito clara. Por exemplo, há recursos que vêm oriundo de captação de situações, por exemplo, uma organização criminosa que foi descoberta e de repente gerou uma série de recursos que voltou para a União, uma situação de uma corrupção onde você veio que teve dinheiro de volta, que entrou no caixa, esse dinheiro precisa ser bem alocado. Esse dinheiro que estava eventualmente perdido, bloqueado ou alguma coisa, ele precisa ser alocado por coisas que façam a diferença na saúde pública, né? E sem dúvida nenhuma que eu acho que colocar recursos extras, né, injeções de recursos extras em cenários como esse seriam muito interessantes. Eu falei que era um papo rápido realmente, mas para a gente finalizar, se a gente participar, quando a gente participar de um novo Global Forum, o que você espera de um próximo debate, né? Quais são os próximos passos para que isso ande? Eu acho que implementar essa lei, fazer ela acontecer é o passo mais importante, claro que é o desafio maior, mas que a gente consiga ver locais, né? Consiga medir que determinado setor hoje da saúde pública do Brasil, determinado CACOM, onde o mapeamento que já foi feito, em que nós vimos um cenário bastante triste em relação ao acesso, a diagnósticos e a tratamentos, a gente já consiga enxergar em determinada localidade que a implementação da lei está fazendo diferença naquele pequeno local. Se isso já acontecer no próximo Global Forum, certamente eu já vou estar bem feliz. É isso aí, muito obrigada. E a gente fica por aqui. Esse foi mais um Lado a Lado Cast. Até a próxima.